sobre teorias da conspiração e bolsonarismo. Como é que o bolsonarismo se vale das teorias da conspiração para consolidar o seu discurso e as suas táticas políticas. Vou até mostrar aqui para vocês aqui um trechinho desse trabalho. A única coisa a lamentar, olha aqui, ó, política do medo no Brasil, a conspiração as teorias da conspiração da extrema-direita em Covid-19. Está em inglês aqui o trabalho, que é uma pena, porque muita gente não pode ler, mas certamente terá uma tradução. Coordenado pela professora Isabela Calil, né, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Esse trabalho afirma que é o seguinte, olha, nesse trabalho nós apresentamos a análise das narrativas mobilizadas pela extrema-direita, pelo líder de extrema-direita Jair Bolsonaro e os seus apoiadores em resposta à Covid-19, a pandemia no Brasil, de março a dezembro de 2020, diz aqui o abstract, né, o resumo do trabalho. Nossa pesquisa indica que, ao longo do ano, a despeito das trocas de categorias usadas, o medo foi continuamente mobilizado pelo presidente brasileiro, conectando uma alegada conspiração comunista à pandemia de coronavírus, criando narrativas sobre ou em torno dos termos vírus chinês e vacina chinesa. Pois eu achei tão interessante esse trabalho aqui, isso aqui é só uma amostra, que eu convidei a professora Isabela Calil, que está aqui para conversar com a gente. Professora, bom dia, bem-vinda aqui. Aliás, preciso dizer que eu sou muito fã das coisas todas que essa professora faz, a gente não tinha tido a oportunidade de conversar com ela aqui, e eu estou muito contente com essa entrevista. Bem-vinda, professora. Obrigada, Panunzio, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Olha, muito legal a sua análise, eu vi que vocês pegaram aqui, iluminaram com o método de vários autores contemporâneos aqui, que criaram uma nova teoria da comunicação. Quero saber o seguinte, o uso das teorias da conspiração, como é que o Bolsonaro transforma o medo em capital político eleitoral, professora? Como é que ele consegue essa ginástica que, aliás, a esquerda não aprendeu ainda no mundo inteiro? Bom, isso é um processo que... Não, é um processo um pouco longo, né? Porque o que acontece? A mobilização desses afetos, né, entre eles o medo, está relacionada, inclusive, com uma pista, né, de comunicação e narrativas que já existem há bastante tempo. Então, por exemplo, a gente usou bastante para conseguir nos ajudar do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, um instrumental que vem da antropologia, que vem da linguística também. E aí, o que essas autoras, esses autores estão dizendo, né? Que a extrema-direita no mundo, ela, no pós-11 de setembro e pós-crise de 2008, acaba mobilizando medos que já existiam na sociedade, então é como se eles requentassem medos que já existem, entre eles, medos muito antigos que têm a ver com Guerra Fria, tem a ver com o período, no caso do Brasil, 64, então, por exemplo, o medo do comunismo, né? Então, o medo do comunismo não é uma coisa nova, mas eles conseguem, de uma certa forma, reativar esse medo, então ele já está na sociedade, então eles conseguem reativar esse medo, e aí eles usam uma combinação de medos novos, digamos assim, com a combinação de medos que já estão na sociedade há um certo tempo e que mobilizam muito fortemente a sociedade brasileira, ou no caso dos Estados Unidos, a questão do anticomunismo, a questão da Guerra Fria. Então, no caso do Brasil, o que aconteceu foi o seguinte, a pandemia, Bolsonaro usou a pandemia como uma oportunidade política, por quê? Porque como o início da pandemia se dá na China, né, e no caso, durante o processo de 2020, né, a gente tinha desenvolvimento da vacina do Butantan, também em parceria com o Instituto Sinovac, com o Instituto da China, o que acaba acontecendo é o seguinte, a pandemia virou a questão que tem a ver com o comunismo. Então, eles conseguiram aproveitar isso, uma oportunidade política, há uma combinação entre Trump e Bolsonaro não faz isso sozinho, né? Mas há uma combinação, e aí volta esses medos, inclusive, que é muito forte na base de apoio militar de Bolsonaro, né? Porque os militares, a justificativa deles, entre aspas, né, comemorarem o golpe de 64, está relacionado com essa guerra contra o comunismo, o suposto comunismo no Brasil. Então, ou seja, é uma combinação de velhos elementos com novos elementos durante a pandemia. Professor, eu sei que não é objeto do trabalho de vocês, mas por que a permeabilidade da população a esse ambiente de teorias conspiratórias? Porque na década de 60 se compreendia o medo do comunismo, o mundo era bipolar, o comunismo representava uma força viva, né, tentando sobreviver aí, num processo de divisão equitativa do mundo entre dois polos. Mas hoje não tem nada disso.
De onde é que vem essa vontade de crer tanto em fantasmas, que são fantasmas institucionais, que a população tem aceitado sem discutir? O que é que faz com que as pessoas vejam nisso ainda um monstro? Bom, nossa análise é de que tem uma combinação de dois diferentes tipos de medo, digamos assim. Uma está relacionada com o comunismo, então seria um sentimento, uma posição anticomunista, e aí tem a ver com a mobilização da categoria vírus chinês, vacina chinesa, vacina e afins, né, que a gente já sabe. Isso é um. Professora, Mas desculpa, quer dizer, comunismo não é mais o comunismo clássico, não é mais valia, não é luta de classe, não é nada disso, é outra coisa, é só um estigma. Não, porque inclusive tem uma, eu não vou ter tempo de falar muito, mas tem um elemento novo que eles chamam de marxismo cultural, e aí tem a ver com uma outra coisa, tem a ver com, por exemplo, você ter personagens, mulheres protagonistas de filmes que eram protagonizados só por homens. Então, isso é visto como marxismo cultural. Protagonistas negros nos filmes, isso é visto como marxismo cultural. Então é uma coisa que ela é muito ampla, né, e que ela tem a ver com uma suposta ameaça aos homens e à sociedade ocidental, aos homens brancos. Então ela é um pouquinho diferente, digamos assim. Então quando a gente fala comunismo, não é a mesma coisa, quando eles falam comunismo, não é a mesma coisa dos anos 60, por exemplo, quando a gente falava comunismo na década de 60. Agora, tem a combinação disso, né, então a sua versão reformulada, principalmente a partir da ideia, né, do marxismo cultural, mas esses discursos, eles conseguem ganhar bastante penetração, ainda que a parte do comunismo seja mais visível e seja mais óbvia, a partir de uma outra combinação que tem a ver com um conceito que a gente chama nas ciências sociais de pânicos morais. Então, o que é o pânico moral? O pânico moral tem a ver com a guerra às drogas, tem a ver com a criminalização, tem a ver com a homofobia, tem a ver com a criminalização de certas práticas, tem a ver com questões de gênero e sexualidade. Então, ou seja, essa parte, digamos, dos pânicos morais, elas apelam para um conservadorismo, né? Esse conservadorismo não necessariamente é um conservadorismo religioso, ele pode ou não ter fundo religioso, mas o que você tem ali de combinação? Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente tem essa teoria conspiratória, uma das teorias conspiratórias que a gente tem sobre vacinas, fala que a vacina seria feita com células de fetos abortados. Ali, o que você tem? Você não tem uma teoria conspiratória anticomunista, mas você tem uma teoria conspiratória que mobiliza pânico moral de gênero e sexualidade, né? Que aí tem a ver com a criminalização do aborto, tem a ver com questões relacionadas, aí entra tudo, entra posições antifeministas, anti-direitos reprodutivos. Você tem outras, né? O presidente falou, inclusive, que ao tomar a vacina da Pfizer, né, os homens poderiam passar a falar fino e nasceria barba nas mulheres. Dentro dessas narrativas, algumas colocam a homossexualidade como doença, né? Coisa que isso já está superado já, né? Então, ou seja, do ponto de vista científico. Então, ou seja, o que você tem é a mobilização, digamos, do que a gente, do ponto de vista analítico, poderia dizer que são posições, uma combinação de posições neoconservadoras com posições neoliberais. Então, o anticomunismo estaria, né, ele seria a expressão dessa defesa desse neoliberalismo. E as posições, principalmente de ataque a gênero e sexualidade, seriam a expressão do neoconservadorismo. A união entre neoconservadorismo e neoliberalismo é que tornam essas narrativas tão fortes e elas conseguem se propagar. Por quê? Porque você pode não se ligar muito em anticomunismo. Você pode nem saber o que é comunismo, você pode nem saber exatamente o que significa. Mas quando tem uma narrativa que fala sobre pedofilia, isso tem uma ampla penetração na sociedade, porque ele lida com um pânico moral. Então, ou seja, a combinação das duas coisas é uma combinação que tem sido muito poderosa. Então, não dá para explicar tudo e dizer que é tudo anticomunismo. Há uma combinação, inclusive, que às vezes uma coisa se mistura com a outra, que é a ideia de que você teria uma conspiração comunista, essa conspiração ela é autoritária, ela vai obrigar a ter ensino de, digamos, de questões de gênero e sexualidade nas escolas, que isso vai ser a destruição da família tradicional, que os meninos vão ser obrigados a se tornarem meninas, que as meninas vão se tornar meninos, que só vai ter professora trans. Então, entendeu um pouco a questão?
que tem a ver com duas grandes teorias conspiratórias mobilizadas durante a campanha. Uma, o kit gay, e a outra, a mamadeira erótica. Então, não tem como entender a mobilização da extrema-direita no mundo hoje sem entender questões de gênero e sexualidade. E questões de gênero e sexualidade não são questões morais, pautas identitárias, questões menores. É o cerne da discussão hoje, das disputas da extrema-direita.